Bem-vindo a mais um podcast Ponto de Virada, aqui no ObvioCast. E hoje eu tô com uma convidada mais do que especial. Eu vou ler um pouquinho sobre a história dela, mas é muito pouquinho, porque ela vai falar mais pra gente. Ela é nascida em Campinas, ó, campineira que nem eu. Fala porta. Ela vai falar uns porta aqui. Ela vivia com seus pais e uma irmã 11 anos mais nova. Ela viveu uma história com o seu pai que somente tempos depois ela pôde entender os impactos sobre a sua vida e lidar com eles diante de Deus. Atualmente, aos 61 anos, não parece, não, ninguém fala. Depois de ter trabalhado desde os seus 14 anos e ter cursado gestão de empresas, como um chamado, ela percebeu que precisava compartilhar sua história com outras pessoas. E foi além. Está cursando pós em aconselhamento bíblico. Ela se tornou escritora e escreveu o seu primeiro livro com o tema Assédio, a superação em Deus. Ele foi lançado em 2022, aqui no Brasil e em Portugal, com uma tarde de autógrafos na Bienal do Livro neste ano, em 2024. Então, hoje nós estamos aqui com a nossa querida escritora deste livro, Assédio, a superação em Deus, é a Cidália. Na verdade, ela não é Cidália, ela é Lia, tá? Desculpa, gente. Querida, obrigada por estar aqui. Obrigada você A pelo gente tá muito convite. feliz. Estou muito emocionada. Você gostou da apresentação? Sim, amei. Aí, Eu tudo vou que eu falar falo- porta. Vai falar porta? Vou, Então tá bom, vou. porque eu me sinto melhor, entendeu? Querida, esse daqui é o livro da Lia, aliás, a gente vai falar mais sobre ele durante todo o nosso papo e depois a gente vai ter Sim. aonde a gente pode encontrar esse livro. Ele tem em físico e digital ou só físico? Físico e em e-book. Olha, gente, então você pode ler no seu Kindle. Ó, Sim. surfino. Vamos começar Sim. falando. Queria entender a sua história. Como é que você nasceu? Onde você nasceu aqui? Como é que foi sua infância aqui em Campinas? Você é aquela campineira? Campineira. Aquela metida tipo eu? Não. Ai, graças a Deus! Pelo menos temos uma pessoa normal aqui. Não. Eu sou Campineira da Gema, vai, vamos sim, brincar. Sim. Então, eu nasci em Campinas, né? Óbvio, você já Sim. falou isso. ObvioCast. ObvioCast. Temos coisas óbvias para falar Sim. hoje. Não tão óbvias, na E verdade. num contexto familiar bem simples, bem pobre, entendeu? Minha mãe era portuguesa, né? E meu pai brasileiro. Ela veio de Portugal para cá para tentar a vida. Sim. Porque na época que ela veio, estava tendo uma fome muito grande em Portugal. Foi na época do governo do Salazar. Então, ela veio de lá para cá porque tinha família aqui. Ah, ela tinha família aqui, tios, ok. de segundo grau, Tá. né? Tios direto dela. Porque minha bisavó deixou o meu avô lá E veio. e veio com o meu bisavô. Entendeu? Entendi. Então, ela teve mais filhos aqui e ela nunca mais conseguiu ir. Não pra voltou. lá. Não voltou. E nem ele veio. Uhum. Então, com 5 anos de idade, ele perdeu os pais. Porque Sim. nunca mais eles conseguiram voltar. Uhum. Então, ela veio para cá, acabou casando com meu pai. Ela veio jovem, ela veio... Com uns 22. Sim. Não. Mais ou menos. Veio com uns 22 anos, mas sozinha. Né? Sim. E ela acabou conhecendo meu pai e casou Sim. com ele. Sim. né? Aqui em Campinas aqui mesmo. Aqui em Campinas. Ela trabalhava numa fábrica aqui. Uhum. E ele também. E aí ela conheceu ele, se apaixonou, casou. Ninguém queria, mas ela casou. Ela decidiu. Decidiu. Bem, ela me parece, assim, ela é viva? Não. Me parecia uma pessoa muito decidida, porque para vir jovem, sozinha, mesmo com a família, mas não era uma família que ela tinha muito contato, né? Sim, não. Então ela veio na cara e na coragem. Veio. E aí ela casou e você nasceu depois de quanto tempo? 3 anos. 3 anos. 3 anos. Aí eu nasci e, assim, uma família pobre, entendeu? Não era... Sim. Era bem escasso o negócio.
E a gente foi morar, a gente mudou de bairro, né? Eu vivi num bairro, na Vila Industrial, até os 5 anos. Depois, a gente foi para o Cambuí, para a Chácara da Barra. Eles trabalhavam no Curtume? Lá não? Não. É, porque não. você falou fábrica, eu achei... Não, numa fábrica que chamava Swift, na época. É aonde é a Unip hoje. Sei. Sabe? Sei. Era ali. E Perto do brinco da princesa, que não existe. Vai, gente, vamos falar perto do Moisés Lucarelli. Não, amiga, você é bugrina. Claro, sempre. Eu acho que nós vamos parar por aqui. Sempre, nós vamos continuar em embate. A gente se ama, né? Mas assim, a gente não é... Pena que a ponte é melhor, mas vai, continua. E aí você nasceu depois de 3 anos. Sim. Aí, e mudaram mas mudou mais velha para o Cambuí. Eu tinha uns 5 anos quando a gente mudou para outra casa. Tá. E aí, assim, meu pai começou a beber muito. Tá. Assim, direto, muito mesmo. Eles tinham um negócio de salgados, onde ele entregava... Tipo, Estádio Brinco de Ouro. Sim. Acho que o Moisés Lucarelli não dava na época o povo não comprava. Não comprava coxinha, né, gente? Mas vamos lá. Não, brincadeira. Ele entregava assim, em alguns bares, cantinas. E eles que produziam o salgado? Sim. Eles produziam. Eles faziam em casa. Sim. E assim, tinha uma saída bem legal, mas ele vivia encharcando. Sim, entendeu? bebia muito. Muito. E ele era uma pessoa que era agressivo quando bebia ou ele era daqueles que ficavam isolados, enfim? Então, eu tenho 2 lembranças, assim, muito interessantes dele, né? Assim como foi o amor dele por mim. Uma é aquela que ele era super protetor, que se eu espirrasse, ele já estava aqui com algum remédio, ou vamos pro médico, entendeu? Alguma coisa assim. Cuidadão, super cuidado. Né? Aquela coisa. Sim. A outra, quando eu fazia alguma coisa, tipo empinar pipa. Uma surra. Entendi. Entendeu? Uma coisa... Achou uma pipa, porque eu escondi uma pipa dentro do guarda-roupa. Achou... Nossa, aí surra, entendeu? Entendi. Então era assim uma coisa muito descompensada. Sim. E a sua irmã vem 11 anos, é isso? 11 anos depois? Isso. 11 anos depois. Sua irmã nasce, e aí nasce já lá na outra casa. Sim. E como que era a sua relação com ela? Com a minha irmã, era assim meio difícil, né? Porque um bebê e eu de 11 anos, né? E eu tinha que cuidar de vez em quando da Silvia, mas eu também ia jogar bets na rua, entendeu? Porque era só abrir a porta que a molecada tava lá em peso. E eu imagino que você, assim, nem devia ter quase amigos, porque ela não é nem um pouco, assim, uma pessoa comunicativa. Tenho dificuldades. Tem muita dificuldade, eu imagino. Dificuldade de fazer amizade. Eu imagino. De falar. Gente, a gente tá sendo sarcástico, tá? Só pra deixar claro, a gente tá sendo sarcástico aqui. Mas muito esse lance complicado. de cuidar dela, você tinha que cuidar pelos afazeres que a tua mãe tinha. Porque minha mãe aí tava trabalhando de faxineira, entendeu? Ela tinha saído da fábrica. Tinha saído da fábrica. Tá. Casou com ele. Ok. Aí eles começaram a fazer esse negócio de salgados. Ok. Aí não deu certo, porque ele começou a beber muito. Então e o ele já negócio ia não deu- entregar e já aproveitava a bebida. Voltava. Entendeu? Entendi. O faturamento ele já consumia ali no local mesmo, entendi. entendeu? Porque normalmente era em bar que se vendia. Muito, né? Entendi. Bastante E bar. bom, mas aí você tinha essa diferença de 11 anos, é uma idade, assim, é aquele lance do cuidado, mas você ainda era criança, totalmente. Nossa. Porque eu tenho o meu de 12, ele é um... Não, filho, você é um pré-adolescente, mas é uma criança, né? Cuidando de um bebê, então... Só que você começou a trabalhar muito nova. Por que você começou a trabalhar nova? Então, no Betis, eu não desenvolvia com a Silvia, entendeu? Entendi. Tipo assim, cuidar da Silvia, da mamadeira, eu esquecia dessas coisas, trocar A gente tinha fralda. prioridades, né? O Betis. Enfim. Aí 3 anos depois, com 14... surgiu uma oportunidade de eu trabalhar. E eu tinha terminado o ginásio, que eu fiz no Bento Quirino. Sim. No Bentão. No Bentão. Eu fiz lá, aí surgiu essa oportunidade de eu trabalhar.
E eu quis ir, porque era uma fome desgramada, entendeu? E foi trabalhar como o quê? Tinha um escritório de contabilidade que fazia a contabilidade do Bar Voga, onde... O pastel mais gostoso de Campinas. Então, viu como a gente é campineira, gente? E aí, eles trabalhavam, eles faziam... mas o meu pai trabalhava no Voga. Aí ele arrumou para eu trabalhar ali. Ok. Aí foi bem, assim, legal, porque eu não tinha experiência nenhuma. E eu fui trabalhar com 2 advogados, entendeu? Eu ficava ali na recepção do escritório, então... Mas saía para fazer serviço na rua, ver processo, porque naquela época você ia até o fórum para ver processo, com as fichinhas. Pastinha. Escrevia nas fichinhas. Não, mas isso assim, com 14 anos, é que era uma... A gente percebe as mudanças de geração, né? Eu tava falando pro Rony, num papo antes de você chegar, que meu pai começou a trabalhar com 8 anos. Se você olhar, você fala, gente, quem hoje... Né? Uma geração de 14 anos hoje, eu gostaria muito que meus filhos começassem a trabalhar cedo para eles serem diferentes, porque você começa a ter uma vivência do mundo que você não tem, né? Quando você fica dentro de uma... só estudar é muito bom, é muito importante, mas eles precisam ter essa... Sim. Então, além da sua ajuda financeira, para você foi um desenvolvimento, né? De sair. E era bom sair de casa, só que você estava trabalhando ali... Era bom porque eu já vivi o contexto do assédio. Tá. O assédio começou com 10, 11 anos. Conta pra gente um pouquinho de como foi isso. Então, com 10, 11 anos, ele começou... Porque a gente dormia em quartos perto, né? E com portas abertas. Uhum. E um dia eu acordei com a mão toda melecada. Mas eu não tinha ideia do que era aquilo. Peraí, 10, 11 anos, então sua irmã não tinha nascido. Tá, não, já tinha nascido. Mas era bebê. Bebezinha. Bebezinha. Tá. Silvia tinha 1 ano. Sim. Por aí. E aí você, acordou, não sabia o que era. Fui, mas a partir daquele momento eu comecei a trancar a porta, entendeu? Aí as coisas começaram a ser mais intensas. Tipo, eu não podia sair do banheiro, porque lá não tinha suíte, né? Sim, era um banheiro só, compartilhado. Isso, um banheiro só. Eu não podia sair do banheiro pro quarto. Uhum. Nesse trajeto do corredor, que nem era tão grande assim, com toalha. Ele tirava, entendeu? Então, assim, eu tinha que viver com roupa o tempo inteiro em casa. Ele ficava olhando pela fechadura da porta, pela janela do quarto, entendeu? Obviamente, isso teve um impacto na sua vida, que você percebeu, naquela época você percebia o impacto já, ou você percebeu anos depois? Como que o assédio se tornou um problema na sua vida? Então, e a gente está falando de 1974. Tinha nada, cara. Nada. Entendeu? Não tinha informação. Sim, você não sabia. Mal as mães ensinavam sobre menstruação para as filhas. Uhum. Entendeu? Imagina assédio. Não tinha. Ninguém falava sobre isso. Mas na sua cabeça era meio o quê? Na minha cabeça, assim, demorou para cair minha filha. Eu não gostava. Eu tinha aversão. E aí que saíram muitas brigas, brigas mesmo, de eu bater nele, de eu empurrar ele, entendeu? Porque ele chegava manguaçado, ficava batendo na porta do quarto, ele queria entrar, entendeu? Aquela coisa assim, né? Sim. E eu não deixava, aí era aquela gritaria. E quando eu abria, que eu tinha que abrir a porta, pronto. Aí ele já vinha, Mas aí você entendia. Então, você teve um impacto já ali e depois você carregou isso por muito tempo. Sim. Porque muito aqui, quando a gente começou a falar, é que depois... Tanto que esse livro foi feito anos depois, né? Anos. E aí você conseguiu abertamente falar sobre isso anos depois ou você já falava antes? Antes de fazer o livro? Mas... Muito pouco. Nessa época da adolescência, não, eu era extremamente revoltada. Minha mãe falava isso para todas as vizinhas. Que você era revoltada. Muito. Mas não falava o porquê, né? E
ele intensificava isso. Sempre. Ele nunca aliviava. Sempre tentando passar a mão em mim, Sim. entendeu? Sempre umas coisas muito Fora. complicadas para um pai. E eu comecei a ver, saindo fora de casa, e eu tinha algumas amigas também, que era uma coisa que me incomodava. Elas sentavam no colo do pai. E aí eu olhava aquilo e falava, nossa, como pode? É porque... E não acontece nada. É. O pai dela não Faz nada? É porque pra você era uma criação... Assim, no seu universo, aquilo era impensável. Completamente. E foi até morrer. Entendi. Não é que teve um momento que... Entendi. Não, esquece. Sim. Nenhum momento. Ele foi assim até Morrer. Morreu jovem? Não, ele morreu, ele tinha uns 70 e poucos. E a sua irmã, não, com ela, ele tinha uma relação diferente. Era bem menos. Mas Porque- também ela sofria assédio? Não. Assim, muito pouco. Assim, foram pontuais, acho que umas 2, 3 vezes com a Silvia. Sim. E foram assim, comigo era intenso. Foi você vivenciou por muitos anos o assédio. Então, ele Sim. não era pontual. Ele era um Não. assédio que perdurou a sua adolescência. Sim. Quando você saiu de casa? Então, com 21 anos... com 17, eu falei a primeira vez para o meu namorado na época, que virou marido com 21, né? Aí, ali eu falei para ele que eu sofri assédio, mas quando o George estava em casa, que foi esse o nome que eu dei para ele no livro, ele aliviava, entendeu? Ele não... O George era o namorado. Tá. que virou marido. Tá. Aí ele se comportava de outra forma. Sim, sim. Mas o seu namorado nunca duvidou de você. Não. E sua mãe, ela como que ela lidava com a situação? Para, Alexandre. Só. Era a intervenção máxima dela. Para, Alexandre. Só. Me fala um pouquinho assim, quando a gente ouve algumas histórias, né? Eu já sabia já um pouco da sua história. Obviamente, você vai me contar um pouquinho do seu ponto de virada. Nós estamos aqui num quadro que vai falar aonde é que você teve o ponto de virada. Então, assim, eu entendo que você teve uma infância e uma adolescência, até a juventude, muito difícil, porque foi permeada por... O seu corpo não era teu, você não tinha liberdade dentro da tua casa, aquele amor paterno. Até você sai de casa, você casa. Quando foi que você encontrou o seu real pai? Quando você encontrou a Cristo? Quando foi isso? Foi nesse momento ou antes você tinha já trabalhado essa questão do assédio? Conta um pouquinho para mim de quando foi o seu ponto de virada. Meu ponto de virada foi quando eu aceitei Jesus Cristo. Eu devia ter uns 24, 25 anos. Tá. Aí eu fui parar numa igreja batista, entendeu? Foi a primeira vez que... Eu sei quem te levou lá, Foi. minha brother, Foi que tá a no sua livro. sua brother. Li, a gente ama você, amiga. Sim, sim. Foi a Lívia que me convidou. Aí eu fui para lá. E quando eu cheguei no culto, né, eu achei muito assim interessante, muito diferente, porque até então eu só tinha ido em igreja católica, né? Sim. A forma diferentona. Tudo, né? Achei bem diferente. E quando o pastor falou, quem quiser aceitar Jesus Cristo, vem aqui na frente, eu dei um pulo da cadeira. E fui lá pra frente, eu queria aceitar Jesus Cristo. Eu nem imaginava o que ia ser isso, entendeu? Mas eu queria aceitar Jesus Cristo. Eu não tinha, porque foi nesse sermão, quando ele falou... Não. Você ouviu? Eu só ouvi, eu lembro dele falando. Quem quiser aceitar Jesus Cristo, vem aqui na frente. Pau, me mandei. Falei, é agora. É agora ou nunca. É agora ou nunca. Mas eu não tinha ideia. Você não tem ideia. Porque o contexto do assédio é muito complicado. Porque ele não vem só
do meu pai, mas também dela, que foi conivente com tudo. Sim. Que, assim, ela fazia questão de reafirmar algumas coisas assim, tipo, você é muito burra, sabe? Então, tinha um assédio moral. Também, entendeu? Sim. Então, era aquela coisa, assim, pesada dentro de casa. Então, eu não tinha norte, nem sul, nem nada. Não tinha parâmetro. Na verdade, você não tinha um parâmetro de proteção real, né? Não. E quando você se converte, depois de quanto tempo você realmente se encontrou em Cristo essa... Ok, olha, quem está cuidando da tua vida, da tua história, mesmo você passando por isso, sou eu. Depois de quanto tempo? Demorou? Opa, muito. Muito. Até para eu entender que Deus... respeitar Deus como pai. Porque a Sim. sua visão de pai... Minha visão de pai era deturpada. Então, aceitar Deus como pai era algo assim... inviável, entendeu? Assim, eu nem entendia. Você não tem noção. Porque você vive muito perdida por muito tempo. Sim. A vida toda. Sim. Entendeu? Então, quando eu encontrei Jesus Cristo, não fez assim, pá, mudou minha vida. O seu Alexandre continuou bebendo, minha mãe continuou do mesmo jeito, entendeu? Não teve assim, virou um mar de rosas. Não. Sim. E você voltava para casa, assim, você tinha relação com eles ou não? Foi uma construção, sim, porque chegou um momento que eu tive que cuidar dele. Entendi. Nós vamos chegar nesse papo. Deixa eu te falar uma coisa. Você aceitou Jesus. Você teve uma caminhada, nós estamos falando isso. Com a dona Zélia Tamburus. Com a dona Zélia. Foi a dona Zélia que te discipulou? Investiu. Nossa, que paciência. Mas Meu ela Deus. era uma paciência Nossa, em forma de pessoa. mas era demais. Comigo era até demais, porque... Às vezes você precisava, amiga. Acho que ela não se conformava. Ela falava, nossa, só na cabeça dela quer cair tudo. Não, entendeu? Mas isso é fruto do amor de Deus, né? E ela foi assim... Ela era aquela mãe espiritual. Que fazia aquele cremezinho quentinho para você comer à noite, antes do estudo, entendeu? Sim. E aí a gente fazia o estudo. Às vezes eu chegava virada, nossa. Porque assim, eu tinha muitas afrontas, entendeu? E eu levava as coisas também muito a ferro e fogo, principalmente com eles. Sim. Entendeu? Eu demorei para entender que eu tinha que perdoar. É que, na verdade, era uma proteção. Talvez Sim. a sua forma de... Não vou falar... o fato de você ser revoltada, né? Era uma forma de proteção. Sim. Então, mesmo depois de você reconhecer Cristo como seu Salvador, a virada do perdão e de se tornar... E de amá-los, eu creio que isso tenha demorado muitos anos. Demorou muito tempo. Agora, eu quero entender como é que você percebeu que a sua história poderia ajudar alguém. Então, essa foi outra coisa... Peraí, é o segundo ponto de virada? O primeiro ponto de virada foi quando você conheceu a Cristo. Porque aí eu comecei a fazer estudo bíblico com a dona Zélia e foi uma caminhada lenta e cheia de vai e volta. Ok. Eu não só fui, não. Eu ia e voltava, e voltava. O que é ir e voltava? E voltava, assim, na minha fé, nos meus estudos, na igreja. Sim. Entendeu? Eu não conseguia ter uma constância. Sim, entendi. E isso demorou anos. Demorou um tempo. Eu acho que o meu maior ponto de virada foi, assim, aos 40. Que aí eu falei para o Fernando Leite, quero ter um relacionamento com Deus. Qual é o caminho? Você estava dentro da igreja. Sim, há 16 anos já. Então, assim, né, isso é um ponto de alerta para todos nós. Porque não é porque nós conhecemos, não é porque nós sabemos que nós nos relacionamos com Deus. Certo? Sim. Porque muitas vezes a gente tá lá, a gente bate cartão,
A gente toca no louvor, a gente canta, a gente serve em ministério, mas às vezes a gente não se relaciona. E aí foi nesse momento que você entendeu que você precisava se relacionar. Não, aí eu entendi assim, que eu tinha que trabalhar a santificação. Ok. Porque eu já estava salva. Ok. Mas assim, tava batendo muita cabecinha ainda. Entende? E aí eu comecei a me relacionar com Deus. De que forma? De várias. Por exemplo, eu fiz vários CTLs. CTL eu fazia assim, todos. Toda segunda-feira você estava batendo cartão lá. Cartão na igreja, entendeu? Entendi. Aí, por exemplo, e Deus, ele vai se apresentando de uma maneira espetacular, entendeu? Uma das aulas do Carlos Oswaldo, ele falou que ele tinha 3 filhas. Cara, que inveja. Eu fui para casa chorando de inveja. Porque você queria da figura Eu que... falava, gente... Por que não eu? Então, É foi a isso. última vez. Porque aí, Deus se apresentou assim, o que te falta? O que você não viveu? Uhum. O que você não tem? Uhum. Mas assim, a minha ficha caiu de um jeito que, entendeu? Então, você vê, é um processo longo. É. Não, cada um tem o seu tempo. E É, Deus vai trabalhando do jeito que a Lia precisava. Então, foi para eu reconhecer que Deus era meu pai, que eu não tinha outro pai, Uhum. e que eu nunca tive outro pai, e que ele soberanamente cuidou desde o dia que eu nasci até hoje. Foi nesse... Eu estou me lembrando daquele versículo que fala: mesmo que o teu pai e tua mãe te abandonem, eu jamais te abandonarei. Mas é difícil a gente ler e viver, porque existem as cicatrizes, né, que ficam. Muitas. É aí que eu quero saber, ok, estou me relacionando com Cristo. Como é que a minha história vai ajudar outra pessoa? Porque assim, eu entendo que isso aqui é um ministério. Você não escreveu um livro por escrever. Como diz uma amiga, um PP. Projeto pessoal. É um projeto pessoal. Nossa, que projetão, gente. Porque na vida a gente tem que plantar árvore, a gente tem que escrever um livro. Eu não escrevi livro nenhum. Eu cuido de muita criança, Deus me livre. Como é que isso aqui aconteceu? Então, a coisa começou a ficar meio incômoda, entendeu? Porque Você não falava para as pessoas? Falava. Eu falei em alguns ministérios. Tá. Inclusive, na época que a dona Zélia ainda estava viva, né? Eu falei 1 ano na igreja para as mulheres, entendeu? Sim. Falei e também contei do perdão, né? Que eu havia perdoado ele e ela, cuidado dos dois, principalmente dele, que não foi fácil. Eu só não dava banho e não trocava de roupa, certo? Ok. Porque, vamos lembrar que ele não mudou, certo? Ele estava lúcido até o final? Tava. Então aí é mais difícil mesmo. Ok. Não. Mas mesmo... Bom, ok, ele não mudou. Eu não quero me aprofundar nisso. Eu quero me aprofundar na sua... Primeiro, gente, que assim, perdão, né? Hoje uma amiga minha falou pra mim. Ela falou, o perdão, ele não é... Ai, tô com vontade de perdoar. Vou perdoar e acabou. Não. O perdão, ele é uma decisão, mas ele é um processo. E ele é um processo que às vezes leva dias, às vezes leva meses, leva muitos anos. E aí o fato de você cuidar deles na verdade, é a transformação física do perdão. Porque o cuidado foi uma forma de demonstração de perdão. Em alguma vez, em algum momento, ele se mostrou arrependido? Ou ele entendia o que ele fazia ou não? Não. Nenhum momento. Nem sua mãe? Não. Nem sua mãe. Ela... Quando que isso aqui se tornou o PP da sua vida? Então, esse projeto de Deus, né, na realidade, Deus, foi assim, eu comecei a ver, eu falei em algumas vezes na igreja, Sim. né, para outras mulheres fora, mas assim, eu nunca via alguém procurando
outra pessoa, mesmo que no Ministério de Aconselhamento, para falar sobre isso, para tratar isso. Mas toda vez que eu contava para alguém, para alguma amiga, entendeu? Alguém me falava, eu vivi isso. Por que você acha que esse processo é um processo... Porque vergonha. Vergonha. Porque a pessoa acha que é culpa dela? Sim. Todo assediado, toda pessoa estuprada acha que a culpa é dela. Ela nunca vai achar... Lógico que depois de um tratamento, sim. Que o problema está na cabeça da outra pessoa. É assim, e se eu tivesse feito tal coisa, talvez isso não teria acontecido. Não, mas não é. Não é, mas é como a pessoa se sente. Ela se sente culpada. Então, aí eu resolvi fazer esse livro para ajudar as pessoas. Para elas entenderem que tem um caminho. E hoje, a gente está falando dele. Ele é um projeto que começou em 2000, certo? Há uns 4 anos. Quando eu falei que ia escrever, né? E hoje ele está sendo divulgado, mas quantas e quantas mulheres já não me disseram, eu sofri isso. Na Bienal, esse ano, uma mulher me chamou de lado para falar isso. Na hora dos autógrafos, teve um intervalinho entre um pessoalzinho e outro, ela me chamou e falou baixo. Porque é uma coisa doída, né? Então, que ela tinha sido assediada pelo chefe dela e foi mandada embora. Entendeu? Então, assim, é muita vergonha. E falar do pai, do seu pai, que o seu pai quer ter relação sexual com você, isso é um absurdo. Entendeu? É um absurdo agora que você tá com o coração, né? Limpo. Porque até então, ou é revolta, ou a culpa é minha... Ou, será que é assim? Todas as famílias são assim? Porque você falou, naquela época não tinha informação. Nenhuma. Hoje a gente ainda tem informação, mas mesmo assim, eu vou me colocar aqui no papel de mãe, tá? Que isso você faz bem, né? Mãe de 3. Senhora amada. Veja minhas rugas. Eu fico Nenhuma, pensando, gente. Tem um monte aqui, botox. Eu fico imaginando, como mãe... o viver dentro da minha casa, olhando para o meu marido e ele fazendo algo com os meus filhos. Qual seria a minha reação? Ou, se os meus filhos falassem para mim... Porque existem... No seu caso, era aberto. Você falou que era visível, que ela sabia, enfim. Sim, ela via. Existem, acho que, situações de abuso em que é velado. Em que, às vezes, o cônjuge ou não quer ver ou realmente não vê. Minha pergunta para você é... Como alguém que sofreu, como é que os pais eles podem proteger os seus filhos dessas situações? Por exemplo, ficar atento a como a criança está se comportando ou se a criança fala. Eu sei que foi uma situação diferente aqui tua, mas eu como mãe, como é que eu posso ficar atenta? Porque a gente está falando aqui com o mundo. Nós não estamos falando só dentro de um ambiente, de uma casa cristã, mas às vezes de pessoas que existem, que são alcoólatras ou pessoas que têm problema de, sei lá, de índole, de caráter. Como é que eu posso proteger meus filhos? Então... Não sei. Muito difícil essa pergunta, Débora. Não é difícil. O problema é que, na maioria das vezes, elas são coniventes. O cônjuge, porque normalmente né? Normalmente é o homem. Normalmente é o homem. Mas, enfim, normalmente o cônjuge é conivente. É conivente. Por que será? O que você entende? Assim, medo de largar do marido, medo de tentar viver sozinha, entendeu? É difícil, né? Porque você imagina que você vai ter que mudar toda a sua vida, né? Sabe, coisas complicadas. Geralmente algum medo. E mesmo porque aceitar que o seu cônjuge é realmente aquilo, também pode ser isso, né? Porque você fala, putz, você realmente é isso? Acho que não. Acho que é meu filho que deve estar maluco. Porque assim, a gente está falando aqui, nós vamos voltar no livro,
Mas nós estamos falando dentro de casa. Mas fora de casa, a gente sempre tem a preocupação do assédio fora de casa. Eu ensinei meus filhos desde pequenos, eu falava para eles, olha, ninguém pode pôr a mão nas suas partes íntimas. Aí tinha videozinho, a Rê Tamburus, que, né, você conhece muito bem. Eu me lembro de quando os nossos filhos têm mais ou menos a mesma idade. Quando os nossos primeiros filhos nasceram, né, que ela também tem 3, tinha um videozinho muito legal e ela falava sobre isso. O vídeo era um desenho sobre assédio. E aí eu mostrava para os meus filhos. Então, a gente se preocupa muito com o ambiente externo, né? Então, escola, quando eles ainda não sabem falar, que a gente fica, ai, como é que faz? Mas dentro, por exemplo, do ambiente da igreja. Eu tenho amigos que foram assediados dentro da igreja, que falaram para os pais. E os pais falam, imagina, o fulano não faria isso. E aí vai falar com o fulano fala, imagina, acho que houve um mal-entendido. E fica por isso mesmo. Então, assim, eu gostaria de, além das práticas de política, a gente tem na nossa igreja práticas de política de proteção à criança, mas tá bom, como nós pais podemos ficar atentos e ensinar os nossos filhos em relação a isso? Como você, como quem passou, pode nos ajudar nisso? Porque isso é difícil de lidar. Olha, eu acho que a primeira coisa é acreditar quando a criança fala. Porque, primeiro, quando eu comecei a falar, assim, eu levei 17 anos para falar isso. 17 não, começou aos 11, 6 anos. Certo? Tá. Então, assim, mas já havia abuso de cinta, de surra, entendeu? Sempre foi uma casa muito abusiva. Sim. Uma família muito desestruturada. Então, eu acho que algumas coisas, quando a pessoa fala, quando a criança fala, investiga. Mas investiga com seriedade. Sim. Entendeu? Porque a criança pode mentir? Pode. Mas pode não ser mentira também. Tem crianças, eu fui falar outro dia para umas crianças numa escola, não foi aqui em Campinas. O menino não dava sinal nenhum. Nenhum. E ele ganhou um livro. E ele adorou ter ganho um livro. Mas ele não fazia desenho, ele não falava. Quantos anos? 11. E a mãe pegou. E ele não falava. Mas ele falou depois do livro? Sim. Depois. Então, assim, tem coisas que os pais têm que levar a sério, investigar. A criança, às vezes, dá sinal. Às vezes ela fala, às vezes ela começa a ter comportamento estranho, entendeu? Não quer ir para casa daquela pessoa. Então, entende? Não quer ir por quê? Sim. É que eu tava... Bom, eu dei uma pesquisada antes, né, gente? Mas, assim, grande parte dos abusos são acometidos por pessoas conhecidas. Sempre. Né? Óbvio que existem casos em que você tá na escola, mas, enfim, dentro de casa... com um parente ou um amigo muito próximo. E aí é muito difícil a gente imaginar que alguém que está dentro da sua casa compartilhando a mesa, que você está ali, possa. Mas isso que é o grande lance do estarmos atentos e conhecermos os nossos filhos. Não estou falando de quem é conivente, estou falando de quem está atento e quer fazer a mudança. Esse livro foi lançado aqui no Brasil e em Portugal. Você lançou em Portugal por quê? Por causa da sua mãe? Olha, essa história é muito interessante, né? Eu fechei com uma editora portuguesa. Primeiro do que no Brasil? Porque eu queria ganhar o mercado europeu, entendeu? Ter livre acesso. Não, eu quero que seja divulgado, né? Então, quanto mais pessoas souberem, melhor é. E aí eu lancei lá e quando eu fechei esse contrato, eu poderia fazer um lançamento lá em Portugal. E eu fui em agosto. Agosto do ano passado. Do ano retrasado. Retrasado, 2022.
Então, e eu fui para lá em agosto e isso foi em agosto, Portugal para, entendeu? Porque todo mundo sai de férias. E você foi... Aí eu cheguei lá e eu já estava falando com a pessoa que me assessorava da editora lá e eu falava, viu, já está quase no dia de eu ir para Portugal, você já conseguiu algum lugar e tal? Estou falando com uma bibliotecária de Cantanhede, que é a cidade da minha família, Tá. né? Tô falando, mas ela não deu retorno, não sei o quê. Sei que depois chegou um momento que ele não mais me respondeu, entendeu? Aí, o que eu fiz? Peguei o livro, né? E fui lá na biblioteca, porque eu falei, eu vou doar então, né? Vou deixar aqui na biblioteca para as pessoas saberem, Mas né? você pensou que esse era o lançamento? Você foi Não, lá? não. Eu falei, não vai ter mais. Eu já estava achando... que não... Então, ok. Então, eu falei, eu vou levar para a biblioteca, né, aqui de Cantanhede e vou doar o livro para ficar lá, né, Sim, tal. sim. Aí, eu cheguei para a recepcionista, falei assim, viu, vocês têm livro de religião? Ela falou, tem. Eu falei, eu queria doar esse livro aqui. Você quer doar? Eu falei, Aí ela falou, peraí que eu vou falar. Você fala com a diretora. Falei, tá bom. Só um minuto. Aí vem a diretora. Aí, quando ela vem com o livro, né? Eu tava atrás de você. Eu falei, atrás de mim? Como assim? Ela falou, não, eu tava falando com o cara da editora, mas o cara da editora sumiu. Eu falei, Moço da editora, a gente vai matar você, moço da editora. Falei, não acredito. Não, ele deve ter saído de férias e não sei o quê. Quando que era de agosto? Quando foi a data? 26. Ui, bateu na trave aqui lá em casa, todo mundo faz aniversário em agosto. Eu faço dia 3, Levi 18 e o André 27. Vai que era em um dos aniversários. Foi 26. Mas foi no fim de agosto, então. E sim. E teve, sei lá, lançamento... Aí, o que ela fez? Quando ela falou, vamos sentar lá no auditório para você ver como é que é, tal... E me conta um pouco. Bom, esse um pouco, minha filha. Acho que foi um podcast. Foi. Devia ter podcast. filmado Devia ter lá, né? Sim, com o livro lá em Portugal. Muito mais chique. Aqui em Barão Geraldo. E aí, a Tereza, ela falou assim, nossa, a gente tem que fazer um evento disso. Então, ela fez tudo. O cartaz para colocar nos lugares, convidou as pessoas, entendeu? Convidou o secretário de Cantanhede, que aí ele fez uma abertura falando da importância do assédio, de se falar disso, de se levantar essa bandeira desse assunto, porque as pessoas não falam. Não falam. É um tabu, né? É um tabu e um tabu eterno, entendeu? Porque a pessoa... ela sofre, ela não fala, ela carrega esse ladrão anos que só rouba a vida dela, só, mais nada. Não acrescenta nada, ela não resolve e... E ainda se ela fala, ela tem medo de sofrer algum tipo de preconceito. Sim. Né? Sim. Porque, talvez a culpa tenha sido sua. É aquela coisa do... mexeram comigo na rua. Você estava de mini saia, né? Aquela coisas infames. Você fez, então, lá em Portugal. Sim. Você fez depois que veio para o Brasil. Não, primeiro eu fiz aqui. Em janeiro, eu lancei aqui no Brasil e depois em agosto em Portugal. E aí, conta para mim esse tempo até a Bienal. Como é que tem sido... a divulgação? Aonde você tem levado? Então, escolas, casa de mulheres que usam drogas, estão abandonadas, entendeu? Situação de rua, essas casas assim. Fui na Amazon falar. Amazon Date. Amazon Date. Fui na nuvem. Você... conheci a nuvem da Amazon. Nossa, que gente... essa não tô com... Eu nem tava com a roupa certa pra
podcast aqui, pessoal. Eu tô até meio... E como Essa foi- foi? Mas olha como Deus... Você já demais. parou pra pensar? Tô parando sempre. E pra sempre pensar. agradecendo, porque a história, se você começa lá, no início, com assédio, com medo, a insegurança, assim, o abismo que eu percorri de não entrar em droga, cara, não virar uma ladra, não virar uma assassina em série, Sim. entendeu? Inclusive, começando lá em casa, Opa, né? Opa, dá uma eliminada na família. Né? Quando você foi para Portugal, você ficou lá com a sua família? Sim, eu sempre fico lá com eles. E eles... Qual que era foi a primeira reação deles? Quando Então, mais ou menos assim. Uns foram e apoiaram. Outros deram uma... Abominaram. Não, passaram pano. Tipo assim, eu não vou conseguir porque eu vou ter que fazer X. Cabelo. Beleza. Entendeu? Mas, assim, isso não é algo que me incomoda. Porque eu sinto muito. Sim. Sinto. Isso é algo para as pessoas vivas, Sim. que têm sede de mudança de vida, de se livrar desse mundo infame, porque você carrega isso. E muitos anos. Uhum. Então, o meu foco realmente... Se a pessoa não entendeu, eu também não me preocupo muito. Na verdade, assim, você teria algumas escolhas, né? Eu acho que o fato de você... Isso aqui é um meio de cura, né? E para outras pessoas, porque elas podem se libertar olhando, e aí depois falando para você, mas ele é um instrumento de cura, mas que te ajudou a se curar. Deus começou a obra de cura, e isso aqui foi... esse projeto pessoal é um projeto, na verdade, de Deus de levar cura, né? Exatamente, para as pessoas. Além do perdão, a gente precisa ter aquela cura, porque ficaram marcas, né? E você tem... Cara... Sei lá se ficaram marcas. Eu tenho uma outra amiga que diz assim, você é assustadoramente bem resolvida. Então, você acha que... Mas esse assustadoramente é de Deus. Porque quando ele faz alguma coisa, ele não faz pela metade. Não. Entendi. Entendeu? Mas foi aí no teu ponto de virada, né? Que ele curou. Não foi? Quando você começou a se relacionar intimamente com Deus? Não, ali eu já estava caminhando. Eu estava meio curadinha. Já estava... esse outro ponto de virada foi no meu relacionamento com ele, não com os meus pais. Com os meus pais, eu já tinha superado. Okay. Mas entendeu? A figura de olhar para Deus como pai. Como autoridade. Entendi. Como serva... E pai, filha e pai. Dependência. Dependência. Porque eu nasci independente, né? 14 anos. Você tá me falando que você teve alguns feedbacks, assim, de pessoas que passaram pelo assédio, né? Que tiveram histórias parecidas. Você falou do garotinho. Você tem alguma história durante esse tempo que te marcou, assim, de forma bem profunda? Que você falou assim, cara... Sempre tem gente pior. Tenho. Eu fui falar no Efraim. E aí, a gente faz uma roda, assim. Já fui falar 2 vezes lá. A gente faz uma roda de mulheres. E aí eu fico contando, que nem eu tô contando aqui. Com essa dificuldade. Entendeu? Chama ela para apresentar a gente, podcast aqui. Vamos lá. Aí tava contando a história. E uma das mulheres, ela devia ter uns 30 e poucos anos. Ela falou assim para mim, eu tenho um filho de 17 anos com meu pai. Ela tinha uns 34. Usando droga, obviamente. Então, assim, tem coisas que são muito piores. O máximo que eu posso fazer é levar um pouco de esperança para essa pessoa.
que pode ser diferente. Sim. Que pode ter uma história diferente. Agora, imagina você olhar para o seu filho que você teve com o seu pai. Uhum. Ela tinha uma... Bom, sei lá que tipo de... Ou você ama, ou você culpa. Ou você tem... Os dois. Ela falou... Assim, o relacionamento... Era difícil. É assim. Porque você olha... Como um filho, acho que de fruto de um estupro, né? Que tem gente e depois que tem... você vai para as drogas. Sim. Então, aquela pessoa passa a carregar mais culpa ainda, entendeu? Porque você olha para ela, é sempre a memória, né? Você sempre Exata, tem a lembrança né? E aí, as drogas, a prostituição, porque você precisa sustentar a droga, entendeu? Sim. Então, assim, tem coisas que... Você está fazendo aconselhamento bíblico, certo? Você fez, o que eu li lá logo no começo. Pós. Você está fazendo pós em aconselhamento bíblico, né? Uhum. Eu sei que você tem uma vida super workaholic. Ela é, gente. Mas aliás, eu amo. Ela carrega mais de um celular. Quando a pessoa carrega mais de um celular, a gente já sabe que... Qual que é esse? Me conta sobre esse projeto, como você deseja usar esse conhecimento que você está adquirindo, além da sua experiência pessoal, para transformar outras vidas com aconselhamento bíblico. Olha, o aconselhamento bíblico é um estilo de vida para mim. Porque eu não necessariamente preciso esperar alguém me procurar, entendeu? Em algum lugar, ou marcar alguma entrevista, um encontro, um café para aconselhar. Por exemplo, as pessoas que eu trabalhei com esse livro, rolava aconselhamento. De forma... Sem você nem entender que era bem um aconselhamento. Assim, então, assim... Então, é para ajudar as pessoas. Só que agora você está com ferramentas... Agora você está se equipando com ferramentas para ter substância, para levar a pessoa além da cura para Cristo. Sim. Você sempre aponta para Cristo. E aí, você tem outros projetos? Como é que você está... Além do livro, você está o quê? Palestrando, dando aula? O que você está fazendo? Assim, às vezes me convidam para fazer palestra, né, para mulheres, e eu sempre vou. Como fui tanto em lugares de mulheres que usam drogas, como em escola. E, gente, na escola foi demais. Meu livro bateu o Pequeno Príncipe. Mentira. Não. Bateu. Deixa eu te falar, ele é um tipo de leitura... Por quê? Fácil leitura. Tem que ser. Isso foi um grande desafio. Certo? Primeiro porque eu não sou escritora, né? Então, mas assim, eu coloquei algumas coisas... Eu queria que as pessoas lessem e como se eu estivesse falando com elas. Uhum. Entendeu? E para uma criança de 10, 11 anos, sim, ou para uma pessoa de 60, 70, 80... Uhum. Entendeu? Que fosse fácil de entender. Palatável, é uma coisa que você vai lendo e você vai entendendo. Como se fosse um diário, é isso? Exatamente. Tá. E aí uma criança de hoje, tudo bem, nós não sei se você tem você consegue ter esse número, mas qual é a porcentagem hoje entre jovens, adolescentes e adultos que têm lido e que têm se manifestado para você? Ou você ainda não tem isso? Assim, eu não tenho porcentagem não, mas às vezes eu falo, faz algum comentário que eu coloco, sim, na fanpage. E assim, sempre é muito impactante. Sempre. São coisas assim, nossa, que são os meus problemas diante disso? Como Deus fez diferença? Teve uma em particular que foi muito interessante. Ela falou, esse livro me ajudou a decidir que realmente eu quero aprender aconselhamento bíblico e ficar mais específica na área de assédio, estupro.
É engraçado porque a gente não E fala ela não sobre sofreu. isso. Não sofreu? Não, ela não. Não, mas então, a gente não fala sobre isso dentro da igreja. Vamos falar dentro da igreja. A gente ouve, né, vários casos, você vai para a internet, sim. mas dentro da igreja a gente não fala sobre isso. Por que você acha que isso... A gente falou já que é um tabu, mas você acha que é por falta de conhecimento? As pessoas não sabem como tratar? Porque tudo aponta para Cristo, ok, mas o viver, essa experiência, se você olhar para sua história, você consegue enxergar Deus... Aí eu vou entrar numa linha meio tênue. Eu já falei que eu sou freestyle, eu não uso, viu, chefe? Eu não uso roteiro aqui. Você acha que você conseguiu entender que Deus permitiu você viver o que você viveu para que você pudesse ajudar ou mudar outras histórias? Olha, vou te contar de um evento específico. Eu fui falar para 150 mulheres em Poços de Caldas, no evento das mulheres lá da nossa igreja. Tinha umas 150. Falei, nossa, a hora que eu subi ali e falar, isso não vai dar certo. Esse teto vai cair, cara. Porque é uma história, é impactante, entendeu? Sim. E era só uma brecha que eu tinha para dar um testemunho porque eu não uso medicamento, nunca fiz terapia, entendeu? E aí... Por isso que você é assustadoramente bem resolvida. Ok, então, eu fui falar no intervalo lá da palestrante que ia falar sobre esse tema. E olha, foi assustador. Nunca mais, nem a hora que eu ia no banheiro eu tinha sossego. Tinha alguém lá, ô Cidade, me conta isso, e aquilo outro, entendeu? Todo mundo, no almoço, no café da manhã. E aí teve um momento que eu desci por uma escada, sozinha. Falei, nossa. Ai, que bom tá sozinha, Nossa, gente. eu falei, nossa, eu tô sozinha. De repente eu vi, Lia! Eu falei, tava. Não, passou já. Então, quando eu cheguei desse evento, eu agradeci a Deus por tudo o que eu vivi. Porque, assim, fica claro que ele usou essa história, ele permitiu tudo, entendeu? E tudo com muito controle, porque nada de grave me aconteceu, nem a cabecinha. Sim. Entendeu? Sim. Eu sou louca por outras coisas. Ah, mas eu também sou, amiga, aí tá tudo certo. Então a gente, cada um com a sua loucura. Mas você entende que... o que eu vou te perguntar, acho que é um negócio meio... a gente tá falando de um assédio dentro de casa. A gente falou que existem assédios que normalmente acontecem com pessoas conhecidas. Você acha que isso é também tabu dentro da igreja? E isso acontece dentro da igreja? Sim. Acontece. Acontece de forma... velada, né? Óbvio, né? Mas assim, bem com veladinha. Criança, com adulto, Sim. Acontece. E o que a gente faz? Agora a gente vai ter que botar a boca no mundo, arrumar um ministério para isso, né? E... Você, assim, lá na nossa igreja, existe uma política de proteção da criança, e eu me lembro até que quando começou isso, e eu trabalho no Ministério Infantil, era até engraçado, né? Porque tinha algumas coisas que a gente fazia e que a gente não podia mais fazer. E um amigo meu, grande amigo, inclusive, ele é muito carinhoso com as crianças, tal. Então ele sentava no cultinho, que fica todas as crianças, e as crianças sentavam no colo dele. Não pode mais. Então ele tirava e as crianças voltavam a sentar no colo dele, e ele tirava do colo, né, aquela coisa. E aí tem um lance de você não poder dar aula casal, dar aula juntos para crianças, ou um homem sozinho dar aula junto para criança. Sempre ter o equilíbrio, até por uma proteção até do adulto, né? Sim. Mas essa política,
Ela é muito nova, se a gente for pensar aí, eu acho que ela deve ter uns 2, 3 anos, se não me falha a memória. Mas, na minha cabeça, quando isso surgiu, eu falei, nossa, gente, será? Será? Então, assim, me assustou quando eu, que estava no ministério, fui impelida a. Então, agora, ouvindo você falar, mas você falou de uma forma muito... Sim, eu sei do que vocês fizeram no verão passado. Porque, assim, a igreja é feita de pecadores, a gente sabe disso. Sim. Mas é algo que a gente não pensa. Mas tem que pensar. Aí a gente faz o quê como pai e mãe? Então, foi o que eu falei. Vai ter que ficar de olho, vai ter que dar ouvido para a criança e vai ter que investigar. E a gente tem que começar a se posicionar. Porque Sim. você falou de forma muito clara que a gente tem que se posicionar. Sim. Fala um pouco para mim, se você pudesse falar de forma muito clara uma mensagem para uma pessoa que sofreu um assédio, mas que ela ainda guarda para ela. Ela ainda não leu o seu livro, nós vamos deixar aqui embaixo como conseguir um exemplar do livro, onde você compra, onde você consegue acesso às redes da Lia. Mas é uma pessoa que ainda carrega, que ela está em silêncio. O que você tem para falar para essa pessoa? A parte mais difícil é a gente entender que a culpa não é nossa. E isso vira um peso tão grande e o diabo se aproveita dessa fraqueza, desse medo e aumenta muitas questões nas nossas cabeças e nos nossos sentimentos. Então, o que eu diria para uma pessoa é para procurar alguém que ela tenha confiança, que tenha um relacionamento sério com Deus e se abra, se livra desse ladrão, porque ele só vai roubar sua vida, só. E ele vai destruir sua vida. Mais nada. Então, Cristo traz todo o alento que a gente precisa, toda a segurança que a gente precisa. A melhor coisa que a gente faz é se relacionar com Deus. É a melhor coisa. Lia, como é que a gente encontra você? Olha, então, essa pessoa pode ser a Lia, vocês podem mandar mensagem para ela, vocês podem falar com ela, mas como a gente te encontra? Sim, eu tenho uma fanpage, né, que chama Cidália Capote. A gente vai por aqui. E aí eu estou à disposição para... Você responde todas as mensagens? Respondo. Então, gente, pode mandar para ela. E para comprar o seu livro, como é que a gente faz para comprar o livro? Então... o livro acabou, a gente tá em falta, vendeu tudo. Não, como é que faz para comprar? Atualmente, quem tá vendendo é a livraria IP das Letras. Ok. Então, consegue ir através deles. Consegue. Tá. E eu também vou colocar lá na fanpage o linkzinho. Tá. Porque aí dá para comprar em e-book e... Ok. A gente coloca físico. também aqui na descrição desse podcast. Aliás, gente, quero já aproveitar. Dê o seu like. Curte a nossa página. Curte a fanpage da Lia. Mas isso ajuda a gente os nossos números, eles sempre precisam alcançar o maior número de pessoas. E eu tenho certeza que cada história que vem aqui no Ponto de Virada são histórias que podem mudar vidas. Como mudou a vida de cada um que senta aqui desse lado, pode mudar a sua. Sim. Agora tem umas perguntas muito difíceis. Sabe aquelas de Marília Gabriela? Que meu nome agora vai ser Débora Gabriela. Me fala não vale o seu. Fala um livro para mim que você indicaria. Que você gosta, um livro de cabeceira, Olha, eu gosto muito do Charles Swindoll e das histórias de Moisés, daquela série deles, Heróis da Fé. Que tem vários, né? Tem de Davi, Moisés. O que você mais gosta? Eu amei o de Davi, eu li o também. de Davi. Amei o de Davi.
Pesadão o de Davi, né? É pesado, mas Não. ele é que nem nós. Mas é pesado Pecador. porque, assim, fala sobre abusos que Sim. tiveram, que a filha e o irmão, né? Os filhos, Sim, um sim. com o outro. Como que, e o mais interessante é que Davi, mesmo diante da zoada vida que ele teve, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Porque ele sempre se voltava para Deus. Para Deus. Difícil, né? A gente acha que a gente é pouca porcaria. Não é, gente. É só a gente se voltar para Cristo. É. E filme? Aliás, deixa eu fazer uma pergunta. Você assistiu o seriado daqueles irmãos, dos 2 irmãos? Ai, Não. gente, não assistiu? Não, mas vou. Eu assisti 2 episódios. Eu fiquei com um negócio meio assim na garganta, eu não consegui terminar. Eu preciso... Tô esquecendo o nome, gente. Como é que chama? Menendez. É. Não assistiu. Assiste, depois você me fala se eu posso continuar ou não. Tá. Porque, na verdade, ele é a história de 2 irmãos que estão presos até hoje, que assassinaram os pais. É, falei pra você. E os Deus me preservou. E os 2 assassinaram os pais porque E o pai fazia abuso. E você ia estar fazendo um podcast aqui. Aí, você de laranjinha. Deus me livre, gente. Nem de brincadeira, credo. Mas eles assassinaram os pais e eles sofriam abuso desde os 5 anos de idade. É. E aí, enfim, aí vocês assistem a série e depois vocês falam. Não tem como dar spoiler porque eu não assisti até o final, mas eles estão presos até hoje. Filme, fala um filme pra mim, ou uma série que você... Olha, filme, nossa, eu já gostei de tantos, mas assim, eu acho que aquele, como que ela chama? Se você não lembrar o nome, depois a gente põe aqui. É. Só conta a história. Você lembra a história pelo menos, amiga, ou não? Sim. É uma menina que ela sofre abuso e é um delegado que acredita na história dela. A gente vai descobrir o nome. Sim. A gente põe E ela vira policial depois também, entendeu? É uma história bem interessante. A gente gosta de fazer isso porque aí o editor tem trabalho, porque assim a gente precisa dar serviço para ele. Olha, o que fica para mim algumas coisas assim, já indo para o nosso final aqui, primeiro que eu entendo a importância, ouvindo mais você falar, qual a importância desse projeto, que é um projeto que nasceu no coração de Deus. Foi. Através da tua vida, mas é um projeto de Deus. De Deus. A segunda coisa que eu fico muito feliz em ouvir é a transformação de Deus na sua vida. Que é só através dele, amiga. Não é remédio, não é terapia. Não é só um perdão de falar. É a transformação que você decidiu, porque foi um ato de decisão em conhecer a Cristo. Sim. E a outra coisa que fica, aí fica a minha mensagem para vocês, porque eu aprendi isso com ela, que é: acredite no seu filho. Ouça, leia o seu filho. Se você não for o conivente da história, né? Agora a gente já pega. Se você for o conivente, presta atenção no que você está fazendo. Mas se não, leia o comportamento do seu filho. Exatamente. Né? Mas para a gente ler o comportamento dos nossos filhos, a gente precisa conhecer os nossos filhos. Também. Né? Porque senão, se você tem um filho lá en passant, que você nem vê quase direito, como é que você vai saber? E assim, é muito complicado às vezes dentro da família a pessoa querer expor isso, entendeu? Porque é uma vergonha. É uma vergonha. Sim. Mas é uma vergonha que você pode livrar o seu filho de ter uma vida fadada à droga, à prostituição, entendeu? Então, eu acho que por mais difícil às vezes que seja, olha, eu casei com esse cara e ele é muito mal, não vai dar para ficar com ele, é melhor do que ter seu filho na sarjeta. Sem dúvida. Então, escute na verdade, conheça o seu filho para você poder ler a mudança ou qualquer sinal que ele dê. Exatamente. Né? Querida, muito obrigada pela sua vinda aqui. Obrigado você. Obrigado vocês, né? Assim, você sabe, quando eu soube que era ali, eu falei, que ótimo, conheço, é ótimo pra gente conversar. Mas, assim, eu fiquei hoje o dia todo orando por essa conversa, já falo isso pra você, porque eu queria, seria um instrumento de Deus para você poder contar a sua história aqui. Sim. Que também orei.
Então, tá vendo? Deus respondeu a nossa oração. Resposta de oração. Obrigada, viu? Uma bugrina e uma ponte preta. Ah, gente, a ponte ganhou. A ponte não tá em último. Desculpa, amiga, mas tá na zona de rebaixamento. Ó, nós ficamos por aqui. Agradeço a sua participação. Você tá até aí ao final. Acesse as redes aqui. A gente vai colocar todas as redes da Lia. E se você quiser comprar o livro, também vai ter aqui como você encontrá-lo. Querida, obrigada. Obrigada a você. Gente, beijo. Beijos. Até a próxima.